E aí, gente, tudo tranquilo? Bom, o meu trabalho é sobre a civilização indígena, que teve seu início por volta de 75 mil anos atrás. Bom, ela começou a povos nômades a se aglomerarem ao redor do rio Indo, pelas margens do rio Indo, e assim eles foram denominados o povo da região do rio Indo. E assim, logo com várias organizações e várias pessoas conseguindo e entrando naquela sociedade, criaram-se duas cidades muito importantes, que era a Mohenjo-Daro e a Harappa. Elas se destacaram muito pela organização que elas tiveram, que foi bem à frente do seu tempo, pelo fato das edificações ficarem bem organizadas e pelo saneamento que elas tinham, tipo o esgoto, eles tinham já esgoto e para todos, também água tratada eles já tinham, e as casas eram divididas por zonas, tinham esquinas e ruas largas que assim delimitavam cada espaço. E ela tinham três zonas. A primeira zona ficava com as pessoas que tinham mais poder, que tinham mais riquezas, que controlavam a cidade. A segunda zona ficava com as pessoas mais pobres, mais humildes, que trabalhavam em certos trabalhos que é mais manuais, essas coisas assim, certo? E também tinha a terceira zona que ficava o comércio, que em si era o comércio, tipo a venda, a troca de alimentos, enfim, essas coisas. E além de tudo isso, tinha também uma outra parte que ficava os monumentos públicos, palácios e enfim, coisas para todos poderem acessar. Bom, essa civilização era reconhecida como Dravidiana, em referência aos Drávidas que vieram do sul da Índia. Bom, o seu idioma e sua escrita ainda é uma dúvida muito grande porque ninguém conseguiu ainda decifrar o que eles queriam dizer. E por isso ninguém sabe como é que eles foram embora, porque eles simplesmente sumiram. A, a, eles pensam, né, os cientistas pensam que foi por causas naturais, tipo terremotos, secas, muita chuva, enfim, por esses motivos eles começaram a sair daquela região. E aquela região ficou inabitada e por um bom tempo, com várias imigrações, invasões e gente se matando para conseguir ter o espaço e conseguir crescer, até que chegou os arianos naquela região, que eles já dominavam muito da escrita, muito dessas coisas, já tinham um intelecto bem maior. E eles relataram muito de como é que foi aquela briga sangrenta para conseguir as regiões da margem do Vale do Rio Indo. E foi isso, e eles conseguiram se estabelecer e começaram a crescer. Bom, a civilização foi chamada Védica pelo fato de as escritas que vinham dos arianos se chamar de forma sânscrita, que são conhecidos como Vedas, que nada mais nada menos significavam conhecimento, e por isso elas começou a se chamar civilização védica, e foi marcado pelo hinduísmo e posteriormente o brahmanismo. E além de tudo isso, a organização política que eles tinham, que era o sistema de castas. Bom, o hinduísmo era uma religião politeísta, onde acreditava-se que havia uma ordem universal para todos os habitantes do mundo, para todas as pessoas. E o principal objetivo dos crentes é a purificação do chamado Nirvana. O Nirvana, que é tipo a reencarnação, e eles queriam que não, para atingir o Nirvana é para não ter mais a reencarnação. Se tu atingir o Nirvana, tu não tinha que viver de novo. Após anos no hinduísmo, começou a se pôr mais deuses, mais gente falando de mais deuses, e assim foi criado o brahmanismo. E os principais deuses que eram correspondidos pelo brahmanismo eram o Brahma, o arquiteto do universo, o Vishnu,
que era o deus da conservação, e a Shiva, que era deus da destruição. E assim, o sistema de política e sociedade eram as castas, que eram divisões sociais bem religiosas que vinha do, digamos, do deus Brahma, que eram partes do corpo dele. Enfim, a parte da cabeça dele ficava com os, como é que é o nome? Os brahmanes, os brahmanes, que eram os ricos sacerdotes que controlavam a política do espaço. Nos braços, os kshatriyas, que eram os guerreiros. Nas pernas, os vaixas, os comerciantes e artesãos. E nos pés, os sudras, os trabalhadores em geral, que pagavam impostos para quem ficava em cima da classe deles. E além de todos eles, tinha também os sem casta, que eram os párias, que eles não faziam parte do corpo de Brahma, que seriam tipo outras pessoas de outros lugares que não vinham dessa religião, e eles eram muito maltratados pelo fato de que eles trabalhavam em coisas horríveis, tipo cadáveres, eles tinham que jogar fora a parte do corpo, eles tinham que limpar os esgotos, essas coisas assim. Eles eram inferiores aos outros, entende? Bom, e além disso, cada um que tinha, tipo, o brahmanês só podia ficar com gente do brahmanês, não podia ter relacionamento com gente inferior. E assim vai por cada um dos setores. E os sem castas eram os conhecidos de que eles não podiam se relacionar com nada, não podiam falar com nada, não podiam fazer absolutamente nada com ninguém, eles eram intocáveis de acordo com Brahma. Eles não podiam fazer absolutamente nada nem se manifestar. Bom, no século 6 a.C. surgiu uma nova cultura indiana que foi o budismo. Ela se opôs à sociedade casta porque ela acreditava que cada um podia pensar no que quisesse, que cada um podia fazer e falar com o que quisesse e cada um poderia ter o mesmo direito. E ela foi criada pelo príncipe Siddhartha Gautama, que depois foi chamado de Buda. Ele foi em busca de uma viagem mística ao chamado Nirvana, ou seja, ele foi para a iluminação, que lá ele chegou e não reencarnou. Ele, além de pregar a igualdade entre todos, ele defende que cada pessoa deveria buscar a supressão de cada desejo que ela tem. E ela conseguia fazer isso através de meditações, de muita disciplina moral e da sabedoria que elas tinham. Os Vedas tinham seus centros de ordem política nas cidades-estados, que se expandiram formando pequenas regiões, regidas pelos rajas, os reis, que, claro, havia disputa entre eles para conseguir quem teria o maior poder, mas quando existia uma ameaça maior e fora do seu reino ali, eles se uniam e formavam um Marajá, que era tipo um rei de todos ali, de todas as regiões, que falavam o que eles tinham que fazer para todos se protegerem, certo? Bom, e esse reino durou por muito tempo, até que aproximadamente em 500 a.C., as invasões persas tomaram o noroeste, perdão, da região indiana, a região onde era o rio Indo. Depois de 2 séculos de comando persa, o Alexandre o Grande, rei da Macedônia, conseguiu pegar aquela região, mas não foi por muito tempo, porque depois ele morreu, e logo após ele morrer, a Macedônia se separou e aquela região ali ficou sem, digamos assim, não é sem dono, mas ficou sem comando.
Então, com isso, veio a família Maurya, a família Maurya, que reunificou os povo indiano e que vinha da região de Magadha. Um dos grandes governantes daquela dinastia era o Ashoka, que foi responsável pela expansão do Império Indiano. E Ashoka, depois de um tempo, se converteu ao budismo e passou a propagar os ensinamentos do budismo para todos. Que eram, tipo, ele começou a não fazer mais guerras, dizer que não iam fazer mais guerras, começou a ter obras públicas para melhorar para todo mundo, começou a fazer hospitais, proibiu o sacrifício com animais e a tolerância religiosa, que foi um grande marco, que ele começou a aceitar pessoas e ideias de outros tipos religiosos. Bom, mas a Ashoka morreu e daí esse reino foi dividido entre os seus descendentes, fazendo pequenos reinos e assim enfraquecendo o seu poder, que tiveram várias invasões e perdas de territórios. Mas mesmo assim eles conseguiram, algumas partes conseguiram se manter e no primeiro século depois de Cristo, começou a ter fortes comércios e vendas com a Roma, que assim fez eles fortalecerem um pouco mais de novo, vendendo trocas de animais, cevadas, essas coisas assim, de grãos, enfim. Depois disso, no século IV, veio a dinastia Gupta, que era o Império Indiano, que reestabeleceu a supremacia do hinduísmo. O Império Gupta foi a idade de ouro para os indianos, pelo fato que ele fortaleceu de novo muito a economia, muito a sociedade, vieram muitos cientistas, vieram muitos artistas, eles começaram a evoluir muito mais como era os povos antes. Mas ele teve um fim pelos eles teve várias invasões por povos nômades da Ásia Oriental no século VI e novamente o império foi fragmentado e, claro, enfraqueceu de novo e continuou assim. Bom, gente, esse é o meu trabalho e valeu aí. Deixa o like.